TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, seja bem-vindo a mais um programa É Direito na TV Fortaleza. Hoje vamos falar sobre a política de promoção à igualdade racial. Isso porque, recentemente, a vereadora Larissa Gaspar, do PPL, aqui do município de Fortaleza, lançou uma cartilha com o objetivo de levar para o maior número de pessoas aqui no município a questão desse debate e assuntos relacionados a essa questão. Por isso, hoje ela participa conosco aqui do programa, a vereadora Larissa Gaspar. Vereadora, seja bem-vinda, obrigada por sua participação. E junto com a vereadora, convidamos também a professora Zelma Madeira. Ela que é coordenadora da pasta de política racial aqui do estado do Ceará. Professora, seja bem-vinda ao programa É Direito, é um prazer recebê-la, né? A gente que tem essa oportunidade hoje de conhecer um pouco desse trabalho. Mas a gente vai começar, né, vereadora Larissa, falar um pouco sobre a construção desse material, desse produto. A ideia partiu como? Da cartilha, né? Isso. A gente tem um mandato, Karine, que abraça muitas causas, sobretudo as causas relacionadas aos direitos humanos, e o enfrentamento ao racismo, a promoção da igualdade racial está dentro desse objeto maior de promoção dos direitos humanos, de promoção e construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, a gente conversou não só dentro do nosso mandato, com a nossa assessoria, mas muitas pessoas que colaboraram, né? Pedimos colaborações, professora Zelma, professor Hilário, as pessoas que atuam no movimento negro, né? Deram também suas contribuições para que a gente pudesse construir essa cartilha e estar levando esse debate para as escolas, para as comunidades, para as universidades, para o maior número possível de pessoas, jovens, adultos, espaços institucionais, espaços cooperativistas, associativistas, né, comunidades de bairro, associações de bairros, uma forma da gente compreender que existe sim racismo aqui no Brasil, porque existe um processo de negação muito grande da existência do racismo. Então, é importante a gente aprender a identificar nas pequenas atitudes do dia a dia quando aquilo ali implica num ato racista. E, a partir disso, a gente se dá conta da importância de superar essa conduta discriminatória que gera tantas desigualdades sociais, econômicas, culturais, que gera tanta violência, que gera tanta exclusão do povo negro, embora a gente já tenha tido aí a abolição da escravidão há bastante... Que não gera mais só uma coisa, o reflexo é amplo, né? Justamente, né? São muitas as desigualdades materiais que o racismo gera, por isso é importante que a gente reconheça para que a gente possa superar. E o bom dessa informação é porque a gente precisa entender que essa questão do combate ao racismo não é combater só aquela pessoa que ainda usa a expressão de julgar alguém por sua cor, mas várias outras atitudes já se encaixam nisso, né? E é uma forma de levar mais informação, de interagir, até de conhecimento. E como é que está sendo, vereadora? Vocês já estão trabalhando essa prática? Fala um pouco para a gente como é que está. Foi recente o lançamento dessa cartilha, mas fala um pouco já para a gente sobre isso. Na verdade, a gente não fez um lançamento oficial da cartilha, ela ficou pronta há pouquíssimo tempo e a gente está no momento de agendar algumas oficinas, principalmente com a juventude, que também é a principal vítima do racismo, né? O racismo, ele é responsável pela grande violência letal que a nossa juventude enfrenta. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Inclusive, tem um relatório de uma CPI do Senado Federal de 2016, em que se reconhece que no Brasil existe um verdadeiro genocídio das pessoas negras pela alta taxa de homicídios que essa população enfrenta. Então, a gente está nesse processo de fazer agendamento nas comunidades. Quem tiver interesse pode procurar o nosso mandato, que a gente vai com toda a disponibilidade para fazer esse diálogo. Não sou só eu, né, uma equipe, e a gente convida outras pessoas também para falar sobre esse assunto e ver como é que a gente pode superar nessa questão do racismo. Verdade. Professora Zelma, né, mais uma vez, é um prazer, repito, é um prazer realmente a gente ter a oportunidade de conhecer, porque pelo menos nesse espaço aqui do programa Direito, é a primeira vez que a gente trata, né, vereadora Larissa, desse assunto. Foi uma sugestão, inclusive, dada pela própria vereadora, quando a gente
procurou, vereadora, vamos gravar mais algum programa, tem algum assunto em pauta em questão, e ela trouxe isso. E a gente fez questão de tratar, por ser essa questão pelo fato de ser a primeira vez, né, e de a gente, dentro desse espaço, poder conhecer, inclusive, as políticas que são desenvolvidas, tanto quanto a município e estado. A gente não pôde contar com representantes do município no momento, mas a senhora, representando esse trabalho no estado, que não deixa de ser conjunto, por favor, apresenta para a gente. Então, é mesmo um prazer, né, estar aqui junto, tratando de um tema para nós tão importante, porque o racismo é um problema planetário. Né? O racismo, ele não é, na verdade, ele não se coloca só na realidade brasileira, mas ele está no mundo todo, né? E aí a gente vê de que forma ele vai se apresentando. Então, nós, na CEPI, que é a Coordenadoria Especial de Política Pública para a Promoção da Igualdade Racial, e eu, como professora da universidade, pesquisadora das relações étnico-raciais, eu tinha uma concentração de estudo mais na população negra, mas hoje, quando a gente trabalha com política de promoção da igualdade racial, nós trabalhamos com alguns segmentos que são importantes e que estão sofrendo, e que sofrem, né, e que apresentam vulnerabilidade, mas eu quero dizer, apresentam vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo resistem, e apresentam que nós que estamos aqui a efetivar as políticas públicas, precisamos escutar com qualidade, claro. Precisamos estar atento de que forma eles estão propondo uma alteração de enfrentamento, de superação ao racismo. Então, lá nós trabalhamos com a população negra, que é maioria, né, que é maioria no Brasil, que é maioria no estado do Ceará, porque todos que se autoafirmam pretos e pardos é igual à população negra. Nós trabalhamos com os quilombolas, né, que é uma comunidade tradicional, que são povos e comunidades tradicionais. Nós temos o decreto 6040 e a Convenção 69, né, da OIT, que também vai dizendo toda a legislação de amparo, né, para um reconhecimento identitário e para modelos de desenvolvimento que leve em consideração. Nós temos os povos indígenas, nós temos os povos de terreiro, né, que aí são mais, aqui as expressões mais presentes no Ceará é a Umbanda e o Candomblé, e nós temos os povos ciganos. Então, diretamente são PCTs, chamados povos e comunidades tradicionais, mais a população negra, né? Então, são essas populações que nós vemos trabalhando, efetivando, fazendo, entendendo que para poder promover a igualdade racial, eu não posso desconsiderar as políticas universais, as políticas de saúde, políticas de educação, mas eu tenho que caminhar junto também as políticas específicas, que é o que eu estou chamando de política de promoção da igualdade racial, que ela se faz em 3 esferas. Nós temos uma primeira esfera dessas políticas, dessas ações, no campo repressivo, porque nós saímos na Constituição dizendo que o racismo é crime, então nós temos todo que ter o amparo numa dimensão repressiva de racismo ser crime, então tem que ter processo, tem que ter, né, toda essa andança. Mas também nós temos as ações valorizativas. Então, uma cartilha como essa, a preocupação em fazer oficina nas comunidades, né, junto às lideranças ou ao cidadão comum, é valorativo, é valorizativo, no sentido que você está educando, né? Você está educando. E aí depois a gente pode até trabalhar quais outras leis são nesse caráter valorizativo, como a Lei 10.639, como a Lei 11.645, que, na verdade, elas têm que estar inserida no currículo escolar, fazendo com que a gente tenha novas aprendizagens, né? Aprendizagens não racistas, né? A aprendizagem de promoção de uma igualdade racial. E, por fim, nós temos as ações afirmativas, né? Que as ações afirmativas, dada a forma silenciada, de um racismo cordial que imperou na realidade brasileira, nós tivemos algumas rejeições, né? Nós tivemos quem é contra, quem é a favor, e conhecer dentro das ações afirmativas apenas uma modalidade que é cotas. Então, as cotas, elas estão sempre trazendo descontentamento, as pessoas, não é isso aí é uma discriminação. É uma discriminação positiva, com certeza, tem um tempo determinado, mas há, na verdade, dentro de uma ação repressiva, valorizativa e afirmativa, uma necessidade, uma demanda por representatividade. Então, a gente pode estar criando outras ações, contanto que essa sociedade, ela seja reveladora de uma real igualdade racial. Então, esses povos, eles têm que estar representados. Nós não temos mais como falar de que está tudo bem, né, de que naturalizar o racismo, que foi as relações raciais, elas foram silenciadas. Nós temos vários problemas em torno da miscigenação. O que foi que representou a miscigenação no Brasil? Temos que politizar,
criticar esse processo, não é? E também temos que desconstruir um mito da democracia racial. Sim. Então, com certeza, trabalho nessa direção, soma, né, com o Estado e com a sociedade civil, porque é função de todos nós, sociedade civil, organizada ou não organizada, mais o Estado e mais o parlamento, né? Verdade. Nós temos que todos nos unir no sentido dessa direção de construir e acreditar que um mundo verdadeiramente democrático e em termos ético-raciais ele possa ser constituído. É verdade. Ele E quanto possa mais acontecer. informação, né, a gente levar, afinal de contas, as pessoas precisam conhecer seus direitos. Isso. Professora, já no embalo aí da sua aula para a gente, acabou respondendo, porque seria exatamente a minha próxima pergunta. A senhora, de que maneira é vista? A gente sabe o quanto é importante iniciativas como essa. Quanto mais informação, melhor. A gente vai dar uma paradinha, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, mas já a gente continua o nosso bate-papo no programa Direito de hoje, que fala da promoção da igualdade racial. A gente volta já. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura, exercícios mais saúde, novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde, ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Segundo bloco do programa Direito se inicia agora, hoje a gente tratando sobre a promoção de políticas de igualdade racial. Recentemente, a vereadora Larissa Gaspar, do PPL, lançou no município de Fortaleza uma cartilha para poder expandir esse debate junto com a sociedade como um todo aqui no município. E eu gostaria que a gente falasse agora, vereadora, os pontos, né? O assunto é bem amplo, é bem vasto, os conteúdos e as questões a serem tratadas. Mas algumas foram pontuadas, as principais, acredito, né? Para que fossem colocadas nesse material. Fala para a gente um pouco sobre isso. Então, Karine, a gente pensou na cartilha, né, em apresentar um pouco do que é o racismo, né, conceituação mais objetiva. A gente traz também os marcos legais da política de promoção da igualdade racial, como a professora Zelma colocou, a Lei 11.645, o Estatuto da Igualdade Racial, o Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, entre outras legislações. A gente traz uma breve distinção entre os crimes de racismo e injúria racial, né, que eu, na minha avaliação, assim, muitas vezes o que é racismo, a sociedade, a mídia dá um jeito de minimizar para a injúria racial, porque o racismo, ele atinge toda a coletividade, né, toda a raça, e a injúria racial fica uma ofensa pessoal, uma coisa mais personalizada, quando a gente sabe que essa própria ofensa pessoal, ela está motivada por uma cultura racista, né? Então, acho que essa reflexão também é algo que ainda precisa se avançar, né? Com certeza. Aproveitando, a gente pode, dentro desse, cada ponto que você abordar, no caso desse, professora, né? Eu acho Fala interessante quando gente. ela inicia a cartilha com a definição de racismo. Para nós é interessante porque nós sobressai 3 também definição de racismo. Eu posso ter uma concepção do racismo numa perspectiva interpessoal, que é, na verdade, entender que é algo que está no campo das relações interpessoais, e que o racista é aqui e acolá uma pessoa, aqui um negro que não gosta do branco, o branco que não gosta do negro, do indígena. Então, é algo de menor teor, que aí é sobre essa concepção mais individualista do racismo que se coloca muito a injúria que você estava dizendo. Mas nós temos uma outra concepção que é numa dimensão institucional, de entender que o racismo institucional é aquele que está instaurado dentro das instituições públicas, das instituições privadas,
privadas, num tratamento diferenciado da pessoa a partir da sua pertença étnico-racial, né? E aí nós temos uma outra concepção que para nós é mais abrangente, que eu penso que é esse que é o que vai liderar, né, aí nortear a cartilha, que é, na verdade, do racismo estrutural. Sim. Então, o racismo estrutural ele não vai ser explicado só na base de uma relação interpessoal, mas ele vai estar maior porque ele vai estar dando base como eixo de sustentação a um modo de se organizar para produzir. Ele está deitando raiz nas relações sociais. Ele define os lugares política e economicamente. Sim. Então, na verdade, não tem nada de natural ou uma coincidência, porque que nós temos nós temos incidência da violência a cada 23 minutos, morre um jovem negro, né? A questão do racismo nas instituições. Então, essa concepção é a que nós apostamos. Sim. É esse entendimento, se eu entendo que o racismo é estrutural, que ele deita raízes, seja numa dimensão política, numa dimensão econômica, ele define os lugares, não é? E ele recria o preconceito, ele redefine as discriminações, ele define, como eu estou dizendo, esses lugares, nessa mesma sociedade. Então, ele é algo que é complexo. Se ele é um problema complexo, a solução também vai ser complexa. É por isso que nós precisamos de ação bem articuladas e nunca eu posso pensar que só vou ter políticas específicas, mas eu preciso de políticas universais. Mas eu preciso ter esse atravessamento nas políticas públicas para que eu possa resolvendo essa questão do racismo estrutural. Então, o racismo não é um problema psicológico, uma pessoa mal resolvida. E nem centralizado, né? Justamente, ele está esparramado, ele está espalhado em toda a sociedade. E ele é considerado, como elemento também desse estrutural, como algo natural. E racista é quem pauta o debate. Então, hoje, vou dizer que nós é que somos para racistas. Muitos, somos racistas, porque estamos debatendo isso nesse programa. Né? Porque racista, nós não temos sequer no Brasil unanimidade de que nós somos racistas. Até pode dizer, você acha que o Brasil é racista? Acho que o Brasil é racista. Você é racista? Não, eu não. Então, nós temos um racismo sem a gente. Então, todo o trabalho valorizativo de tentar desmistificar, desnaturalizar essas relações raciais que são silenciadas no Brasil, que nós não queremos tocar, porque sempre vai causar incômodo, porque para tratar do racismo não é só você constatar que tem a desigualdade, você precisa apresentar soluções. Claro. E aí, na hora de apresentar soluções, você vai mexer nos lugares. Você vai mexer nos lugares sociais. Então, todas as vezes que desmontar, né? E aí a gente não conseguiu, até hoje no Brasil, desmontar uma herança de um escravismo. É verdade. Né? Porque, na verdade, nós somos resultado desse escravismo, mas não só de herança. Nós somos resultado desse escravismo que se recria. Então, nós saímos lá atrás da escravidão com algumas condutas criminalizadas do tempo da escravidão. Hoje, nós continuamos com condutas, eu digo nós, como população negra, população indígena e esses outros grupos, saímos com condutas criminalizadas do que nós fazemos. Não é? Então, lá atrás, ninguém poderia estar na capoeiragem, porque era tido como crime, a vadiagem, não é? A mendicância. Hoje, nós temos a própria outras opção formas, religiosa, né? A própria opção religiosa. Da religião, que sempre foi considerada para nós um ponto de resistência, que são as famílias negras, as famílias de santo, um lugar também de resistência. E que isso não foi lido. Então, nós precisamos de um olhar mais centrado, não é, na nossa herança, na nossa descendência, na nossa ancestralidade africana, e não achar que é igual a atraso ou não civilizado. Mas nós temos uma cosmogonia, uma cosmologia, um jeito de viver interessante e que, se fosse ouvido e escutado, nós teríamos mais reconhecimento identitário, teríamos mais acesso à justiça, teríamos mais modelo de desenvolvimento, que, na verdade, esse é o lema da década dos afrodescendentes no qual nós estamos. Então, de 2015 a 2024, é a década dos afrodescendentes que clamam por reconhecimento, por justiça e por desenvolvimento. É como se as pessoas não entendessem, achassem assim,
por achar que o branco, né, a população branca, que se caracteriza branca, tem um número maior de pessoas, são eles que dominam, são eles que ditam as regras, são eles que prevalecem as suas atitudes. Aí vem os simples atos da falta de respeito. Mesmo que a comunidade indígena, negra ou outras, né, sejam no número menor, a partir do momento que eu não aceito o seu comportamento, seja ele ético-social ou religioso, ele está errado. Por que ele está errado? Pois é. Mas diz aí que nós não somos minoria. Claro nós que somos não. maioria, né? Foi falado Se você logo viu no hoje começo, no Ceará, nós temos mais de 67% que vão ser considerados negros, né? Exato. A própria problema população. é essa... Eu não posso entender... Algumas pessoas, como às vezes algumas pessoas se irritam, né? Você está dizendo, eu não entendo como algumas pessoas naturalizam isso. Mas é porque é fruto de uma formação. Exato. Isso eu não estou dizendo que está incrustado e que não tem remédio. Eu estou dizendo que nós precisamos desconstruir a partir de uma leitura crítica do que foi uma escravidão de uma perversidade que nunca se viu na humanidade, não é? Então é um crime, foi um crime de quase 400 anos. Muito e que a tempo. População negra que vem de África, com a diáspora, vai produzir essa nação. Então, todo o trabalho escravo é de edificação de uma nação brasileira. Exato. E essas pessoas, dada essa dimensão da criminalização das condutas, não estão aptos, de acordo com as teses racialistas e discursos discriminatórios, para ingressar nessa mesma nação que ela ajudou a construir em termos econômicos. Então é isso que a gente precisa falar de reparação de um crime que foi a escravidão. A escravidão foi um crime para a humanidade. E ela deita a raiz, não é alguma coisa que a gente pensa que já passou. Ou que com a abolição em 1888, nós Tudo também resolveu, nós né? não resolvemos, porque tivemos uma abolição inacabada. Isso. Então nós saímos sem política de reparação. Então hoje, né, no século XXI, com todo o movimento de reivindicação do direito à diferença, que são os movimentos sociais, e a atenção do Estado, né, nessa relação com a sociedade, de tentar formular políticas, né, e aí nós temos toda a parte da legislação, nós temos a Constituição, nós temos a Lei CAO, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, e aí nós vamos também construir os planos nacionais de promoção da igualdade racial, como nós também temos um plano municipal de igualdade racial. No âmbito do Estado, nós estamos também construindo esse plano estadual, porque, na verdade, isso é constituir uma política pública, né? Se nós temos um grande problema, uma expressão da questão social, que é o racismo, que são as desigualdades socio-raciais, então nós precisamos ter solução. E a solução, na nossa formação, é pela via das políticas públicas, né? E aí nós precisamos operar. Desse amparo, né? E aí as políticas públicas, elas se ancoram, né, nas pesquisas, nos estudos, né, dos cientistas, dos estudiosos dessa temática, mas também aí vem a dimensão do parlamento, a dimensão da legislação. Então nós temos legislações suficientes que nos diz e nos dá saída. E nós temos os movimentos sociais, movimentos negros, movimentos de juventude, movimento de mulheres negras, que também nos diz como é que eles querem. Então nós precisamos ter vontade política para que nós possamos constituir, formular políticas públicas que a gente venha enfrentar e superar o racismo. Fortalecer. Vereador, antes que a gente continue, eu vou pedir licença, a gente vai para mais um intervalo, mas já a gente está de volta, continuando e aprendendo mais, conhecendo mais sobre o que traz, né, de informações aqui na cartilha e falando sobre esse assunto hoje aqui abordado, a questão da promoção de políticas de igualdade racial. A gente volta já. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz.
Estamos de volta, o programa É Direito de hoje em pauta, a questão das promoções de políticas de igualdade racial. A gente está aqui conhecendo um pouco desse trabalho, né, apresentado dentro do mandato da vereadora Larissa Gaspar, do PPL, que é essa cartilha. E a vereadora continua agora pontuando para a gente essas questões que aqui foram abordadas. Por favor, vereadora. A gente falava, né, inicialmente da definição do racismo, e aí como a professora Zelma reforçou, a gente aborda também a questão do racismo institucional, né, que é algo que precisa ser enfrentado, porque... E como identificar isso? Porque às vezes a gente utiliza os termos, mas as pessoas não têm dimensão do que aquilo representa. Então a gente descreve que situações são essas, um atendimento médico de uma mulher negra, que ele é muito mais rápido do que o atendimento de uma mulher branca, por exemplo, né? É um mau atendimento num serviço público qualquer em razão da sua cor, né? Ou em razão da expressão da sua religiosidade, que não é cristã ou não é como a maioria, né, se coloca. Então a gente aborda um pouco desses pontos e falamos também da importância das ações afirmativas, né, das políticas públicas valorizativas, reparadoras, e que gera sempre aquele debate, né, de que as pessoas negras são vitimistas, né, e que querem ter mais direitos do que os outros. E eu conversava aqui com a professora Zelma o quanto me irrita às vezes a incapacidade das pessoas, e aí eu me incluo também de nós, seres humanos, de nos comovermos com o drama do nosso próximo, né? Porque a gente tem índice de mortalidade, de extermínio do povo negro aqui no Brasil, que são piores do que índices de países que vivem em guerra civil declarada. E como as pessoas não se chocam com isso, Trata-se como naturalidade, né? Como o racismo está naturalizado e é algo normal, e aí tem sempre uma justificativa. Não, mas é porque aquele jovem usava droga. Não, mas é porque aquele jovem não queria estudar, e ninguém se pergunta... Mas porque ele não estudou, mas porque ele usava droga, se foi né? dada alguma oportunidade para que a vida daquele jovem fosse diferente, né? O que o Estado, enquanto agente promotor das políticas, enquanto agente executor, está fazendo para dar oportunidade de uma vida mais justa, de uma vida mais humana, mais digna para essas pessoas, né? Então a gente aborda um pouco dessas questões. Trazemos também algumas propostas de enfrentamento do racismo, né, como o trabalho educativo, como as políticas reparadoras, os locais também de onde fazer a denúncia. É preciso que se denuncie, porque também os governos só sabem trabalhar com em cima de dados, e se não né, necessário. registro de dados, fica mais difícil que a ação pública, a política pública possa ser executada. E aí, nesse sentido, a gente também tem apresentado algumas iniciativas aqui no mandato. A gente aprovou a indicação para que fosse criado o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, um centro de memória da festa de Iemanjá, que seja construído na Praia do Futuro, né? Uma festa super importante para os povos de terreiro, que tem história, que tem tradição aqui no nosso estado e que merece ser reconhecida, valorizada. Também aprovamos a indicação para que seja construído o Centro de Referência da Igualdade Racial, porque a gente sabe que são inúmeros, né, os casos de violações de direitos dos povos negros, dos povos de terreiro, dos povos indígenas, e muitas vezes essas pessoas se sentem desassistidas de um local para onde denunciar e obter aquela assistência psicológica, jurídica. Porque quando busca atendimento é como você falou, algo diferencial, né? Justamente, especializado, né, humanizado, enfim, qualificado, com pessoas capacitadas para acolher e para fazer os encaminhamentos necessários. Propusemos também um projeto de lei de combate ao racismo, prevendo formação dos agentes públicos nessa pauta, que são ações que constam do plano, mas a gente sabe que a lei ela tem uma força maior, né? É verdade. Que prevê a possibilidade de cancelamento de alvará de funcionamento de estabelecimentos que promovam essas práticas discriminatórias, entre algumas outras iniciativas, né, que a gente espera que o Executivo possa sancionar e possa executar, né? O que for lei que possa ser sancionado e o que for indicação somar, né? Que possa ser realmente executado, né? Então, a forma que a gente está buscando de colaborar para esse debate e trazendo também alguns que a gente chamou aqui de indicadores de racismo, né? Que situações são essas onde a gente pode identificar um ato racista, né? É uma piada com o genótipo da pessoa negra, né? A rejeição de crianças e adolescentes, da adoção, né? Que isso é... Justamente, as pessoas não querem adotar bebês negros e aí vão de questões
dessa natureza a questões institucionais, digamos assim. Quantos negros nós temos nos nossos parlamentos, aqui em Fortaleza, na Assembleia Legislativa? Quantos negros estão comandando as pastas do Executivo, Municipal e Estadual? Né? Então, propusemos também aqui um projeto de lei para que fosse reservado 20% de vagas em concursos públicos do município para a população negra, né? Que aí vem a ser uma ação reparadora, né? Desse grande crime que nós cometemos contra a população negra, que foi a escravidão, como a professora Zelma colocava, e dizer que estamos abertos. Nosso mandato ele é um mandato coletivo, é um mandato colaborativo. As sugestões que as pessoas tiverem, que identificarem que sejam positivas nessa pauta, podem trazer, que a gente procure encaminhar, seja dentro do parlamento, seja fora, né? Estamos abertos para fazer tanto essa atuação legislativa, como também esse trabalho de sensibilização, né? De levar para as pessoas o conhecimento acerca dessa realidade para que a gente possa modificá-la. Larissa, o espaçozinho da cartilha está bem destacado aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, bem negrito, que tem um bullying racista. Por que esse destaque? É porque hoje em dia se fala muito em bullying, né? A violência que as pessoas sofrem, e sobretudo nas escolas, né? Onde esse termo é muito utilizado, tudo é bullying, né? Não é homofobia, não é racismo, não é violência sexista, né? Não é discriminação de gênero, tudo virou bullying. E é importante que a gente faça os devidos recortes. Que a gente não pode justificar por ser bullying, não está errado, né? Não, que é bullying mas é importante a gente dizer que é um bullying de gênero, é um bullying racista, é um bullying homofóbico, para que a gente possa dar o encaminhamento e a punição devida, adequada, né? Porque senão você coloca as várias opressões, que elas realmente estão todas interligadas, todas fazem parte, como a professora Zelma falava, o racismo estrutural, todas essas opressões, elas se justificam elas estão na base, né, da estrutura do capitalismo, né? Tanto a violência contra a mulher, quanto o racismo, como a homofobia, o patriarcado, tudo isso é estrutura do sistema capitalista. Tanto é que tem uma das frases também a gente traz algumas frases, né, de pessoas, referências, lutadores aí da população negra, e uma dessas reflexões, ela diz justamente que quando quando as mulheres negras, né, se empoderam e passam a atuar na sociedade, elas mudam toda a estrutura da sociedade, porque elas estão justamente na base social, né, desse sistema que a gente vive. Quem sustenta essa pirâmide são as mulheres negras, né? São as que mais sofrem com a violência doméstica, com a violência sexual, com a violência obstétrica, que recebem os melhores salários. São a maioria que estão sustentando a base dessa pirâmide. Então, quando essa base ela se mexer, ela se rachar, e as mulheres negras forem para cima e realmente conquistar a igualdade nessa sociedade, a gente vai ver esse mundo se modificar para melhor. É verdade. Professora, esses outros pontos abordados pela vereadora Larissa, bem citados e bem pontuados, né? A gente vê, assim, o quanto ainda tem trabalho a ser feito para que se mude todo esse contexto, esse pensamento social das pessoas pelo simples fato de não querer respeitar o espaço, os direitos das outras pessoas. Tem algum ponto que a senhora queira destacar e reforçar? Eu acredito que um dos caminhos é mesmo organizar essa política de promoção da igualdade racial. Vai ser a base, ter um CPF, né? Aí a gente precisa ter um plano, nós precisamos ter um conselho, nós precisamos ter esse órgão que cuida dessa pasta, né? Essa pasta que cuide desses conteúdos. Eu acho que isso é importante. Nós precisamos, pós-consolidação dessa política, no que concerne à institucionalidade, ela não pode estar de uma forma avulsa ou solta, mas tem que ter um direcionamento, um norteamento, não é? Dessa política. E aí, para nós, né, dentro da CEPI, é trabalhar a transversalidade, é saber dialogar e fazer articulação política com todas as secretarias. Então, ela atravessa a política de saúde, a política de educação, a política de desenvolvimento agrário. Então, todas as políticas, é essa a nossa assistência como gestor para fazer essa articulação junto, e essa atenção, essa transversalidade. E aí, nós também temos leis afirmativas no campo da educação superior, que para nós é importante dar essa mobilidade, entrar na universidade, conseguir ficar lá,
não ter evasão, não ter retenção, mas conseguir concluir seu curso. Então, nós temos no nível federal a Lei 2.711, que é a lei das cotas nas universidades, nos institutos federais, mas nós também temos a lei estadual 16.197 de 2017, que é a lei das cotas nas nossas universidades estaduais. Então, isso também é importante. A dimensão da educação, ela é propulsora de mobilidade social, com certeza. Então, são essas ações que a gente tem que estar fazendo em articulação, essa dimensão da interiorização da política de promoção da igualdade racial, não ficar só na nossa capital, mas adentrar, e aí nós também temos projeto nessa linha, né, de fazer a interiorização da política de promoção da igualdade racial, visitando os municípios, tentando fazer com que eles também tenham esse famoso CPF, que tenha um órgão, que tenha um conselho e que tenha um plano, para que a gente possa, né, na verdade, estar bem articulado, né, tanto no nível local, municipal, estadual e federal, para que a gente possa ir nessas conquistas a partir dessas três perspectivas, de entender que o racismo é crime, portanto, temos que ter ações repressivas, ações valorizativas, no sentido de aposta nos processos educacionais, e as afirmativas, porque nós temos que ter a lei super interessante, as suas iniciativas, nós temos a lei 2.990, que torna obrigatório também a reserva de 20% das vagas dos concursos públicos federais. Nós precisamos tomar também para nós, nas instâncias municipais, estaduais, porque isso é ação afirmativa. E isso também vai definir deslocamento de lugares. E valorizar a escuta dessa população. Porque nós criamos agora, recentemente, o município de Fortaleza criou o Conselho de Igualdade Racial, mas ele foi aprovado aqui na Câmara sem caráter deliberativo. Foi o único conselho dentro das políticas de direitos humanos que não teve caráter deliberativo. O de mulheres é deliberativo, das pessoas com deficiência é deliberativo, da juventude é deliberativo, mas o da igualdade racial não foi. E eu apresentei apresentei uma emenda, retiraram a emenda na hora da votação, as assinaturas dos vereadores, mas apresentei agora um projeto de lei para dar esse caráter ao conselho, porque não faz sentido você ter um conselho que não delibera, só ouvir e entrar por um ouvido e sair pelo outro, e você não levar em consideração as contribuições que as pessoas que vivenciam esses dramas estão trazendo para o gestor. Então, que a gente possa aqui, que o movimento social, que a universidade possa acompanhar esse debate e exigir aqui a compreensão, a sensibilidade dos vereadores para que deem ao Conselho de Igualdade Racial esse caráter deliberativo, porque a voz do povo negro precisa ser valorizada. Verdade. Professora, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? E hoje, como bem dito no começo, nessa oportunidade que a gente tem de tratar desse assunto hoje pela primeira vez aqui dentro desse espaço, eu queria que a senhora falasse agora nesse momento final, fique à vontade para os seus agradecimentos, destacar, mas também para informar a população, as pessoas que queiram conhecer mais sobre o trabalho, né, de vocês, conhecer mais sobre esses projetos, sobre esses planos, somar, né, dentro de toda essa voz que, na verdade, é representada pelo trabalho. Então, nós somos CEPI, que é a Coordenadoria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial do Estado. Nós estamos, né, na rua Silva Paulé, 334, no Meireles. Nós também temos o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que aí, nessa instância, nós vamos ter representação governamental e não governamental, e temos as nossas reuniões, né, elas são sempre bimestrais, mas nós estamos também vivendo um processo agora de eleição para as entidades que querem compor o conselho, não é? Então, podem nos procurar, não sei se posso dizer o telefone, claro, né? Nós temos o 31 33 37 10 e o 37 11 ou 3709. Nós estamos lá à disposição para atender, para explicar, não é? E nós também temos atuado no interior do Estado, a partir das necessidades e demandas, seja do movimento social, seja das agências governamentais que nos convidam, nós vamos lá e nós também fazemos uma discussão toda do racismo estrutural, né, das desigualdades e das possibilidades. Nossa aposta é muito de acreditar que ao longo do tempo, toda a trajetória histórica desses segmentos que eles sofrem discriminação racial, eles apresentam soluções. E é nessa perspectiva dessas soluções, dessas resistências que nós queremos aprimorar e ouvi-lo no sentido de trazer para que a gente possa fazer a transversalidade. Essa é a nossa função, é a articulação política da transversalidade do tema, não
não é, da igualdade racial, que ele é justo de perpassar toda e qualquer política específica. E aqui também estamos à disposição para dialogar, para que a gente possa ter todo o empoderamento de como que é o racismo, de desnaturalizar essas construções que são históricas e que não vai ser da noite para o dia que nós vamos conseguir. Mas nós precisamos juntar, acreditar nessas resistências cotidianas, acreditar de que de onde você está, você pode contribuir no sentido de ir desnaturalizando esse racismo e de criando algumas ações nessas perspectivas que nós falamos. Então, para nós é interessante um programa dessa natureza, de estar pautando o racismo e acreditar que o racismo não é de quem pauta o debate, mas o racismo e o combate ao racismo é de todos, né? É da humanidade. Não podemos entender uma civilização com práticas racistas de tamanhas abismo entre populações brancas e populações não brancas, né? Na atualidade, na contemporaneidade. Então, é aqui a CEPI e eu, como estudiosa, pesquisadora da universidade, da UES, nós estamos aqui e também coordeno um laboratório que a gente chama NEAB, que é um núcleo de estudos afro-brasileiros que se chama NUAFRO. Então, quem quiser também fazer pesquisa, nós estamos lá na UES, no campus Itaperi, e estamos à disposição também. Eu digo nós, porque temos as pesquisadoras associadas, eu sou coordenadora, mas nós temos pesquisadores associados que orientam tanto no doutorado, no mestrado e na graduação, nas iniciações científicas, nos projetos de pesquisa. Fica já o convite para que a gente possa conhecer mais sobre esse outro trabalho também de com grande importância. Professora, muito obrigada, não só pela sua participação, mas por todas essas informações aqui e por todo esse conhecimento que você pode nos propor, né, para que a gente conhecesse esse trabalho, falasse, apresentasse. Espero que tenha gostado. Gostei. Muito obrigada. Eu que agradeço em nome de toda a nossa equipe e volte sempre. Vereadora Larissa Gaspar, recebê-la, né, trabalhar dia a dia ao seu lado, você sabe como... Para mim é uma honra, é um prazer. Eu acho que a sua colaboração para o município de Fortaleza, assim como vários outros vereadores que compõem aqui a Câmara Municipal de Fortaleza, vem fazendo a diferença, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela sugestão de pauta, obrigada por a gente poder trazer mais uma vez um debate de quão grande importância e relevância aqui, não só para o município, mas para o estado como um todo, né, professora? Imagina, Karine, eu que agradeço, a gente ficar à disposição sempre que se fizer necessário. Quem tiver interesse que a gente vá fazer uma discussão sobre o enfrentamento ao racismo e outras pautas que a gente trabalha, pode entrar em contato com o nosso mandato, que a gente tem todo o interesse de estar levando à frente esse debate. Ok, e a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e, como sempre digo, fique atento, porque se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.